Opa aí pessoal, tudo certo? C63 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 28/10/2022. Um dos últimos dias de teste sobre o modelo aqui do nosso canal, né? Hoje a gente vai gravar todos os jogos de uma vez e a gente vai fazer espécies de cortes. Essa é uma terceira opção que a gente teve, né? Deixa nos comentários se você gosta dessa ideia, quais os outros modelos que vocês preferem também. Aquela meta de likes, né? Meta grande para esse vídeo aqui em que as partidas serão mais completas, então 150 likes é a nossa maior meta, merece, rodada cheia aí, né, pré-final de semana aí, então vamos aproveitar, deixar o like, porque vai ajudar muita gente e vai ajudar vocês, o YouTube vai entender que vocês gostam desse conteúdo, e também conheçam lá o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo, sempre trazendo muitas informações a respeito da NBA e mais do que isso, informações preciosas para você ser lucrativo, para você ganhar dinheiro, beleza? Bora aqui começar com Detroit Pistons e Atlanta Hawks, equipes aí que se enfrentam mais uma vez, né? Um jogo aí consecutivo, se enfrentaram recentemente aí no dia 26 com vitória do Atlanta Hawks. Foi mais difícil do que muitos esperavam, o Detroit estava cansado e ainda assim eles conseguiram dar trabalho, mas o Atlanta segue sendo o favorito para essa partida aqui, porém, dessa vez, né, o mercado ajustou as linhas ali para que a partida seja mais equilibrada. O Atlanta está com uma vantagem muito grande, né? Na última partida aqui, pelo menos o mercado estava dando uma vantagem muito grande para eles. Vamos de menos 2.5 mais uma vez, ou então a gente coloca vitória simples e uma pontuação alta. Sempre digo para vocês, as vitórias do Atlanta estarão relacionadas sempre à sua linha de pontuação. Dificilmente eles vão vencer partidas aí, né, mal pontuadas por parte deles, porque de fato é uma equipe que defensivamente não é tão segura assim, então eles precisam estar pontuando bem se quiserem vencer. Então vamos de acima de 105.5 pontos e o handicap aqui de menos 1.5 para o Atlanta Hawks. Aí eu acho que vai estar uma odd bem interessante, vocês podem fazer essas duas ou jogar em menos 2.5 direto. A gente tem a seguinte argumentação para justificar por que o Atlanta é favorito para essa partida. O Atlanta venceu o último encontro entre eles e o Atlanta não convenceu. Detroit deu trabalho, verdade, mas eu não consigo investir contra o Atlanta Hawks e a favor do Detroit Pistons menos ainda. A lógica será a mesma do jogo anterior praticamente. Detroit é a terceira pior eficiência defensiva, Atlanta é um time com DNA ofensivo, apesar de ainda não estar na elite dessa categoria, coisa que eles podem fazer daqui para frente, sim, mas o fato do Detroit ser uma defesa tão ruim faz com que o Atlanta tenha facilidades, digamos assim, para impor o seu jogo. O Atlanta tem 2 All-Stars em seu elenco e o melhor jogador em quadra. Detroit é uma das 10 piores defesas de bolas triplas. Enquanto isso, se Atlanta não é perfeito em nenhum dos dois lados da quadra, eles estão em um meio termo e isso já é um passo interessante. Eles estão sempre no meio eficiência defensiva, no meio eficiência ofensiva, e a gente sabe que eles têm Trae Young, um dos melhores jogadores da liga, um dos melhores arremessadores de 3 também, né? Criador de próprio arremesso, que pode se aproveitar dessa fragilidade do Detroit Pistons. Como eu disse, o Detroit Pistons está entre os 10 piores para atacar e para defender. A eficiência ofensiva e defensiva deles ali, né, deixa a desejar e deixa bastante a desejar. É uma equipe jovem, inconstante e que tem muito o que melhorar. O Atlanta também tem muito o que melhorar, mas eu acho que o teto do Atlanta é um pouco mais alto. Como eu disse para vocês, se a gente for olhar aqui o offensive rating do Detroit Pistons aqui, eles estão como 26º melhores, né, o que é bem ruim, enquanto que o defensive rating deles também não é dos melhores aqui, é o terceiro pior para falar a verdade. Então isso justifica toda e qualquer entrada praticamente contra o Detroit Pistons, porque você ser ruim nos dois extremos, dificilmente você vai conseguir vencer jogos. Próximo jogo aqui, Orlando Magic e Charlotte Hornets, jogo complicado para poder analisar, né? Na verdade a gente tem muitos jogos complicados hoje, mas eu decidi aqui, né, ir num handicap positivo do Orlando Magic. Essa não é uma partida segura, eu costumo falar, né, briga de bêbado aí, qualquer um pode dar nocaute no outro, ou então um pode cair ali por conta própria e acabar perdendo a briga. Mas eu acho que faz sentido aqui um handicap positivo do lado do Magic, mais 7.5, não tá pagando o ideal ali de mínimo de 1,50 que eu gosto, mas é o que dá para fazer. O Orlando Magic tem a oferecer em suas partidas ali, né, é exatamente aquilo que o Charlotte Hornets não consegue marcar. O Orlando também joga dentro de casa, que é um fator positivo para essa nossa entrada. Mas o que eu estava querendo dizer que o que eles têm a oferecer é aquilo que o Charlotte não consegue marcar. Vamos com calma. Primeiramente, o Charlotte Hornets vem sem o LaMelo Ball, seu melhor jogador mais uma vez. Enquanto isso, Paulo Banchero, Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Bol até ali, né, e o Mohamed Bamba, é o que o Orlando tem para hoje. E é exatamente aquilo que eles precisam para ferir o garrafão do Charlotte Hornets, que não é dos melhores. O Charlotte é uma das equipes que menos sofrem bolas de 3 por partida, mas está longe de ser porque a defesa deles de perímetro é eficiente, e sim porque, de fato, vale muito mais a pena atacar o seu interior. Como eu disse, o Orlando tem características semelhantes ao dos Knicks, né, que enfrentaram o Hornets no jogo anterior,
E os Knicks se saíram muito bem ali atacando o garrafão. Eles podem ferir o garrafão do Charlotte, que não é dos melhores, como disse pra vocês, com aquilo que eles têm e que por DNA é o jogo deles. O Charlotte também está na parte de baixo da tabela em eficiência defensiva e é o 9º time que mais sofre pontos por jogo. Mesmo tendo números tão negativos na defesa, o Charlotte está entre o time que menos sofre em bolas de 3, o que mostra aquilo que eu falei para vocês. Os times sabem que vale a pena atacar o seu anterior e até por interior, né? E até por isso eu vou indicar para vocês uma outra aposta aqui já já. A defesa do Orlando vem dando para o gasto e deve conseguir se manter próximo do placar pelo encaixe favorável, e porque uma hora o bom momento do Charlotte sem suas estrelas pode passar. Como eu disse para vocês, eu poderia fazer uma indicação aqui, provavelmente será no Paulo Banchero, é o grande pontuador aqui desse Orlando Magic, jogador que sabe atacar muito bem o garrafão e também, né, um jogador que tem ali um bom chute de média distância, faz algumas bolas de 3 e, mais do que isso, como eu disse, tem um encaixe perfeito contra os Hornets. Como ele não é um jogador tão agressivo, eu esperaria as linhas dele baixar, eu acho que tá muito alto, tá? Tentar pegar ali um 22.5, 21.5, mas 22 é o limite, não consigo trabalhar com 23. É um jogador que vem muito bem aí, né, nos últimos jogos, são 24 pontos de média, 29 na última partida. Ele faz tudo isso contra boas defesas, né? Os Celtics, que na temporada passada teve a melhor eficiência defensiva, o Cleveland Cavaliers teve a segunda e nessa temporada mantém um bom nível, e os Knicks também, que são uma equipe ali, né, que características defensivas também, e ainda assim ele conseguiu manter essa média de 24 pontos por partida. Hoje, jogando dentro de casa, ele deve ser ainda melhor contra uma defesa ruim, beleza? Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, né? Um dos grandes jogos da noite, um jogo extremamente equilibrado. Eu admito que eu mudei, né, a minha posição algumas vezes antes de estar fazendo essa análise, mas eu encontrei muitos mais argumentos favoráveis para o handicap positivo dos Cavs do que necessariamente para a vitória do Boston, né, se aproveitando acima de tudo daquilo que o mercado tem a oferecer. Eu vou de mais 9.5 para o Cleveland Cavaliers, mais uma vez esticando o handicap, pegando uma odd não tão interessante, mas que eu acho que vale a pena. Lembrando que o Boston em algum momento vai assumir a liderança do placar, vocês conseguem até pegar essa linha no ao vivo, pagando um pouquinho melhor, mas por que eu vou priorizar o Cleveland Cavaliers para essa partida, né? Os Cavs vêm fazendo uma boa temporada e vêm de 3 vitórias consecutivas. Cleveland tem a 8ª melhor eficiência ofensiva e a 2ª melhor defensiva. Mesmo encarando 2 times do top 10 defensivos no seu calendário, eles conseguiram se sair muito bem. Cleveland tem o 8º melhor rebote ofensivo percentual, enquanto que o Boston tem o 7º pior ofensivo, e não ter segundas chances contra um time tão bom defensivamente pode ser perigoso para o Boston e favorável para o Cleveland Cavaliers, que vem mais uma vez aí, né, com um garrafão muito forte com Jarrett Allen, Evan Mobley, encarando aí, né, um garrafão, digamos que vazio ali do Boston, ser um Robert Williams III. Os Cavs cobriram esse handicap em 4 dos últimos 5 jogos entre eles e podem tirar proveito com Mobley e Allen, como eu disse para vocês, da ausência do Robert Williams. Boston mostrou dificuldades de pontuar contra boas defesas nessa temporada e teve médias baixas quando pegou 2 times do top 10, só conseguindo marcar, né, uma média ali de 106.5 pontos por jogo. Quando o Cleveland bota os reservas em quadra, eles se saem bem, já que continuam sendo a 2ª melhor eficiência defensiva, né, dentre os jogadores que vêm do banco. Ou seja, quando eles tiverem uma troca, um descanso ali do seu time titular, eles conseguem pelo menos ali ter uma grande defesa e se manter próximos do placar para cobrir esse handicap que eu considero bem alto que a gente tem a nosso favor. O Cleveland é o 3º time que mais faz pontos no pick and roll handle, que é o pick and roll, né, quando o jogador que está com a bola faz a pontuação, e não necessariamente para quem ele passa, não necessariamente o pivô. E como o Cleveland é o 3º nessa posição, graças ao Donovan Mitchell, que é um jogador que costuma ter ótimos números na carreira aí contra o Boston Celtics, né, tem uma média ali de mais de 30 pontos nos últimos 4 jogos, ele é um jogador que pode tirar proveito do Boston, porque o Boston é o time que mais sofre pontos dessa forma, né, no pick and roll do jogador que é o handle, que é o que domina a bola. Cleveland também é o 4º em eficiência nas bolas de 3, então eles têm boas chances de ao menos perderem por 9 de diferença no máximo. Por quê? Eles têm uma boa defesa para segurar o ataque do Boston, que também teve dificuldades contra defesas de um bom nível ali, né, no caso o Washington Wizards e o Chicago Bulls. O Cleveland Cavaliers tem a bola de 3, tem o Donovan Mitchell, que é um jogador aí que sempre se sai bem contra o Boston Celtics. Tem um tipo de jogada favorável a ele, que o Boston Celtics simplesmente é o pior na hora de defender, que é esse pick and roll aí, né, com bolas convertidas pelo jogador que chama a jogada. E mais do que isso, né, o Cleveland Cavaliers é uma equipe que recentemente tem um histórico positivo contra o Boston Celtics, sempre conseguindo cobrir, né, esse handicap, ou pelo menos na maioria dos jogos, pelo menos em 4 desses 5, sendo que em todas essas partidas Donovan Mitchell ainda nem tinha chego no elenco.
O Boston Celtics ainda é uma das melhores equipes da liga, mas perdeu muito o seu fator defensivo, que foi o que fez eles brilharem na temporada passada acima de tudo. O Boston aí tá entre as 10 piores eficiências defensivas da liga, enquanto que o Cavs tá sempre lá em cima, a segunda melhor eficiência defensiva. Ofensivamente falando, é a oitava melhor equipe, apesar do Boston ser a terceira, mas a gente tem um Cavs aí superior nas principais categorias, inclusive os rebotes ofensivos, né, que eles podem muito bem punir o Boston Celtics. Está com algumas dificuldades aí nessa categoria, beleza? Em relação à pontuação para essa partida, eu vou trabalhar aqui no under, né? Não tem como a gente não trabalhar no under. Eu acho que ou você vai de under ou você fica de fora dessa partida. O mercado esticou bastante as linhas, então dá pra gente trabalhar em um abaixo de com linhas bem interessantes aqui. Abaixo de 225,5 pontos para essa partida. Ambos os times mostraram dificuldade de pontuar contra times bem colocados defensivamente na liga. Os Cavs não é um time de muitos pontos por partida. O Boston, como eu disse, teve uma média aí, né, de 106,5 pontos quando encarou defesas aí, né, do top 10. Nos últimos 4 jogos, o under bateu tranquilamente, né, nos últimos 4 jogos entre essas equipes aí a gente teve um under soberano aí nas partidas e uma média de pontos produzidos por cada um desses times muito baixa, né? O Cleveland é a segunda melhor eficiência defensiva da liga e o jogo contra o Chicago inflou seus números ofensivos. Se calcularmos apenas os números das outras partidas em tempo normal, eles fizeram apenas 103,6 pontos por jogo e quando o Boston enfrentou a defesa do top 10, como eu disse, 106,5. Cleveland segue sem seu principal armador à disposição e seu jogador mais baixo dos titulares, que poderia ser explorado defensivamente. Então, de certa forma, isso é bom para essa tipo de under. Como eu disse, nos últimos 4 jogos bateu tranquilamente esse abaixo de, e a média de pontos desse período foi de 194 pontos por partida. Bora de Toronto Raptors e Indiana Pacers, um dos jogos mais equilibrados que a gente tem para essa partida. Geralmente desses jogos duros eu gosto de ficar a favor de alguma equipe que tenha boas chances, mais com handicap positivo, e acho que é o que eu vou fazer. A princípio eu vou indicar aqui para vocês um mais 3,5 aqui a favor do Toronto Raptors, mas eu tentaria pegar no ao vivo um mais 5,5 pagando minimamente 1,50. As equipes se enfrentaram recentemente, o Toronto Raptors venceu, vem de 2 vitórias consecutivas, enquanto que o Philadelphia em crise só venceu, né, o fraco Indiana Pacers. Por que eu vou a favor do Toronto para essa partida? Bom, o Toronto tem uma das melhores defesas da liga, joga dentro de casa, venceu o último jogo há 2 dias, encara um 76ers que está pressionado para vencer e mais do que isso, defende muito mal. O Toronto é franco atirador, ao mesmo tempo que tem um time competitivo para vencer de novo o Philadelphia. O jogo anterior não foi coincidência, eles têm ferramentas suficientes para poder pelo menos cansar ali o Joel Embiid, que geralmente tem linhas boas, né, de 30 pontos ali, contra o Toronto, mas ainda assim costuma ter muito trabalho. O 76ers tem um banco pouco produtivo, algo necessário para derrotar a fraca rotação do Toronto Raptors, que apesar de ser terrível, é a melhor eficiência defensiva da liga quando falamos de jogadores de banco. O grande problema deles é na hora de pontuar, mas o 76ers também é uma equipe que não pontua bem, é um dos piores bancos da NBA. E, consequentemente, o Toronto consegue se manter perto do placar e na hora que os titulares do 76ers assumir, eles sufocarem eles ali, né, com aquela defesa e pressão que eles costumam fazer. O Philadelphia é a 5ª pior eficiência defensiva da NBA e o 6º pior em pontos por jogo, né? Toronto está invicto dentro de casa e o Sixers ainda não venceu como visitante na temporada. Informações aí mínimas e suficientes para a gente estar trabalhando a favor dos Raptors. A princípio eu gostaria de trabalhar aqui em um jogo under, né? Porque é um jogo de características under, 2 times aí com pace bem baixo, né? Que tem poucas posses de bola por jogo, jogam num ritmo mais cadenciado aí, né? A gente pode observar que são os 2 piores em ritmo da NBA. Também tem o fato, né, de que o Toronto tem uma grande defesa e o 76ers não consegue pontuar do banco, ou seja, isso contribui para que as linhas deles sejam baixas. Porém, eu acho que o mercado colocou linhas baixas demais para essa partida, deixando ela muito arriscada, é perigoso, porém, eu não trabalhei no over não. Vamos aqui de Washington Wizards e Indiana Pacers. Washington Wizards, que joga em casa, né, já venceu o Indiana Pacers na abertura da temporada e até por isso, mais uma vez, eles serão os nossos favoritos para vencer essa partida aqui, né? O histórico recente deles aqui do lado, e vamos definir aqui as linhas ideais para a gente trabalhar a favor do Washington Wizards, que eu considero aqui, né, uma boa entrada para a gente estar fazendo hoje, independente da gente precisar aí, né, colocar um handicap de menos 2,5 a favor deles, pagando em 64, acho bem interessante, e a gente vai se basear na seguinte argumentação. O Washington, como eu disse, já venceu os Pacers na abertura da temporada por 7 pontos de diferença fora de casa. Hoje, jogando sob seus domínios depois de 2 vitórias seguidas, jogando em Washington, é hora de encarar o Indiana, que tem 4 derrotas e apenas 1 vitória na competição.
Indiana perdeu por pelo menos 14 pontos todos os jogos que teve fora de casa, e o Washington é a sexta melhor eficiência defensiva, enquanto que o Indiana é a quarta pior. Com isso eles conseguem, né, manter uma margem de diferença aí contra os seus adversários. No ataque, o Indiana está um pouco acima do Wizards na 12ª posição, mas esses números são inflados, já que eles enfrentaram os Spurs, o 76ers, que é uma das piores defesas da liga, e o Detroit, como eu disse, 3 das 7 piores eficiências defensivas da NBA nesse momento. O Washington tem os 2 melhores jogadores em quadra e pode equilibrar ofensivamente as coisas falando, e quem sabe até ter uma eficiência bem melhor do que a de seus adversários, que geralmente pontuam muito mais pela quantidade de arremessos do que eles têm do que pela qualidade. A eficiência deles nessa temporada até que tá alta, mas como eu disse, números inflados porque eles enfrentaram 3 das 7 piores defesas da NBA até aqui. O Indiana é o primeiro time que mais sofre bolas de 3 por partida, então ofensivamente falando, até naquilo que o Washington tem de pior, eles conseguem ser produtivos contra a fraca defesa dos Pacers. Em relação à pontuação para essa partida aqui, eu vou indicar para vocês, né, o under aqui do Indiana Pacers. Sim, a gente vai trabalhar no under do Indiana Pacers. Eu sei que os jogos deles vêm sendo bem pontuados. Pessoal, eles só conseguiram fazer linhas altas aí porque é um time que insiste muito e porque enfrentou defesas não tão boas. Então vamos estabelecer aqui uma linha interessante para a gente estar trabalhando nesse abaixo do Indiana Pacers, porque certamente será o mais lucrativo para essa partida, né? E eu vou justificar essa nossa entrada de abaixo de 115,5 pontos com a seguinte argumentação. Não estou dizendo que o Washington é 100% confiável defensivamente, mas eu estou dizendo que o ataque do Indiana não é. Desse calendário de 5 jogos que eles enfrentaram, 2 times da parte de cima em eficiência defensiva e tiveram menos de 109 pontos de média, diferente dos 124 pontos e 134 pontos que eles fizeram contra os Spurs e contra o Detroit. Contra o Philadelphia, que inclusive está na lista de baixo, eles também conseguiram a proeza de terminar com apenas 106 pontos também, e de fato só fizeram pontos em times bem ruins defensivamente. Por outro lado, Washington ainda não sofreu mais de 107 pontos em tempo normal de jogo nessa temporada. Então vamos nos apoiar nisso, já que em casa eles têm média de 99,5 pontos por jogo sofridos. Encaram hoje um time, né, como eu disse para vocês, é muito mais insistência do que qualidade. Então a gente tem aí a boa defesa do Washington jogando dentro de casa, o Indiana aí que não conseguiu pontuar bem nem contra o Philadelphia 76ers, só ultrapassou as linhas e esticou ali, né, o seu número de pontos por jogo porque encarou o péssimo San Antonio Spurs de ritmo alto e também porque encarou o péssimo Detroit Pistons, fazendo 129 pontos e 124, desculpa, né, e 134, inflando essa linha de pontos deles que é irreal. Partindo aqui para Milwaukee Bucks e New York Knicks, os Bucks aí que estão invictos, né, nessa competição, encararam aí 2 pedreiras, a última delas aí o Brooklyn Nets, encara hoje o New York Knicks, acho um time um pouco mais tranquilo, obviamente defensivamente mais seguro do que os Nets, mas ainda assim ofensivamente tem menos a oferecer, e o Milwaukee Bucks vem se defendendo muito bem. Vamos colocar aqui um handicap mínimo, né, de menos 2,5, não dá para esticar muito, eu sei que a linha tá baixa, mas a gente tem que lembrar que o Milwaukee Bucks ainda está sem o Chris Middleton, ainda está sem o Joe Ingles, ainda está sem o Pat Connaughton, ou seja, eles estão com algumas dificuldades de atacar, estão dependendo muito mais do Giannis ofensivamente falando do que o normal, e defensivamente aí, né, estão dando pro gasto. Mas por que o Bucks é favorito para essa partida? Bom, eu não gosto de tirar o mérito das equipes, mas também precisamos contextualizar os jogos do New York, que teve uma sequência de 3 vitórias importantes, mais protocolares. O calendário deles foi fácil e, coincidentemente, a única derrota que eles tiveram foi contra a melhor equipe desse calendário. 2 boas defesas, mas sabemos exatamente quem de fato tem um poder de fogo aqui. Giannis é o melhor jogador em quadra disparado e veio de um jogo de 44 pontos contra os Rockets e um jogo de mais de 30 pontos contra os Nets. New York é o 18º time que menos sofreu pontos por jogo, enquanto que Milwaukee é o primeiro que menos sofreu, mesmo enfrentando Harden, Embiid, Durant, Kyrie, por exemplo. New York é o 7º pior time em eficiência nas bolas de 3 da liga, e não vai infiltrar facilmente a defesa dos Bucks, que nesse sentido estão saudáveis ali com Brook Lopez e também Giannis Antetokounmpo, que também é um dos melhores defensores da liga. Considero que New York tem o suficiente para ser competitivo contra os Bucks, mas tem pouquíssimo para de fato ser um perigo durante os 48 minutos, a ponto de liderar o placar em momentos decisivos. Como eu disse, são 2 boas defesas, mas o Milwaukee Bucks consegue ter uma eficiência ainda melhor do que a do New York, mesmo o New York tendo enfrentado aí, né, equipes bem ruins como Orlando, como Charlotte, Detroit, e coincidentemente, na única partida grande que eles tiveram, eles perderam, sucumbiram, vêm de um overtime, tiveram dificuldades contra os Hornets ali, né, precisaram de um encaixe muito favorável ali no estilo de jogo deles para poder vencer o Charlotte, que vem surpreendendo em algumas partidas, enquanto que o Milwaukee Bucks conseguiu vencer e convencer adversários de um nível altíssimo, o Philadelphia, o Houston nem tanto, né, e o Brooklyn Nets aqui
a melhor eficiência defensiva da NBA nessa competição, ao lado do melhor jogador da liga hoje, que é o Giannis Antetokounmpo. Então acho que o New York Knicks vai ter um choque de realidade nessa partida, não necessariamente que eles vão ser humilhados nem nada, mas eu acho que eles vão perder e ver que o time não tá com essa bola toda, apesar da boa sequência. Pessoal, hoje é um dia extremamente perigoso aqui, né, com jogos equilibrados, então vamos tentar fazer esse filtro aí, né, e trabalhar nessas equipes que de fato têm mais chances de vencer. Atlanta Hawks, o handicap positivo ali do Cleveland Cavaliers, Washington Wizards e também esse Milwaukee Bucks que eu considero interessante. Dessas indicações aí, né, o Wizards e o Bucks jogando dentro de casa e uma linha interessante pra gente estar investindo. Vamos fugir, né, de jogos como esse, Minnesota e Los Angeles Lakers, mas ainda assim, obviamente, eu vou dar o meu palpite para vocês, e vai ser o palpite talvez mais ousado que eu tenho para dar até aqui. Eu vou entrar com mais 12,5 a favor dos Lakers também, não tá pagando tão bem, né, mas acho que é um movimento interessante, a gente tem justificativa para isso, e o Minnesota Timberwolves, apesar de ser melhor e ter tudo para vencer, sei lá, por um menos 2,5, não tá pagando tão bem, a gente vai ter que esticar até um menos 4,5, sendo que eles nem são tão confiáveis assim, então eu prefiro ir de mais 12,5 para os Lakers. Acho sim que faz sentido, né, essa linha mínima aqui a favor do Timberwolves, mas ainda assim não tá pagando tão bem, então vamos explorar aqui o handicap positivo do LA. O Minnesota só venceu os piores times da liga e ainda assim tiveram trabalho em alguns jogos e perderam deles para o San Antonio Spurs jogando em casa. O time claramente joga menos do que pode e continua ruim defensivamente mesmo com o Gobert na escalação. Defensivamente eles só, no máximo, dão pro gasto, enquanto que o Los Angeles Lakers é a terceira melhor eficiência defensiva da liga. O Minnesota tá na metade de baixo da tabela em bolas de 3 por jogo e estão entre os 15 piores em aproveitamento, ou seja, eles não têm ali, né, uma bola de 3 que faz eles sobrarem quanto os Lakers. É lógico, o Lakers tem a pior, isso aí ninguém vai negar, e de fato entre ter a 15ª melhor e a pior é melhor ter a 15ª melhor, mas ainda assim eu tô falando que o Minnesota não tem tantas ferramentas para se distanciar muito do LA Lakers. Outro fator importante é que o Lakers costuma definhar quando o seu banco entra em quadra. Esse é o grande problema deles. Mas se eles encaram um time ali que não tem um banco tão produtivo, eles conseguem sobreviver e se manter perto do placar. O Minnesota é o 11º pior banco em pontos por jogo. E vamos citar o exemplo aqui do Portland Trail Blazers, equipe que tem o 7º pior banco em pontos por jogo também, que encarou o Los Angeles Lakers recentemente, tem um momento melhor até, né, do que o do Timberwolves, e tem uma eficiência defensiva igualzinha, né, empatada, assim como o número de bolas de 3 feitas por jogo. Quando o Lakers enfrentou o Blazers, que tem números muito parecidos ali ao dos Timberwolves, os Lakers conseguiu cobrir esse handicap. Foi o jogo que eles mais foram produtivos ali, né, e como eu disse, o Timberwolves tem números ali praticamente iguais ao dos Blazers, contra adversários piores, e ainda assim eles não conseguiram vencer seus jogos, e mais do que isso, eles podem não conseguir se distanciar tanto do placar contra os Lakers. Outro fator bizarro é que o Los Angeles Lakers vem de 4 derrotas consecutivas e uma quinta aí, né, me parece bem estranho para um time que tem Anthony Davis, LeBron e o Russell Westbrook. Não tô dizendo que eles vão vencer, não tô dizendo que é impossível um time como esses não ganhar partidas, porque de fato é o que tá acontecendo, eles estão perdendo, né? A gente tá vendo isso desde o ano passado, o time é mal montado, os três não se encaixarem, mais do que isso, o elenco ao redor deles é péssimo. Mas uma quinta vitória consecutiva sem brigar, duvido. Eu acho que eles vão cair, vão morrer, mas não sem atirar. Vão dar a partida da vida deles, serão insistentes. LeBron, Anthony Davis e Westbrook vão fazer o possível, né, para não ter essa mancha aí na carreira deles, que mais do que isso, já estão sendo bem criticados pela imprensa. Então, eles precisam dar uma resposta, como eu disse. Não acho que vai ser o suficiente para vencer, porque o time não depende só deles três, mas ainda assim deve ser o suficiente para eles se manterem perto no placar. Los Angeles ainda tem o melhor jogador em quadra, como eu disse para vocês, um dos maiores da história, e o segundo melhor jogador em quadra também, que é o Anthony Davis, apenas em um mau momento. São 2 MVPs, contando com o Russell Westbrook, e ok, eles estavam lá em todas as derrotas, mas hoje o importante é se manter perto do placar, coisa que eles conseguiram nas últimas 3 partidas consecutivas, contra o Denver Nuggets, contra o Portland e contra o LA Clippers, pelo menos, né? Se a gente levar em consideração esse handicap de mais 12,5, colocamos a favor de LeBron e companhia. Pessoal, antes da gente partir aqui para San Antonio Spurs e Chicago Bulls, conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, todos esses dados que a gente passa para vocês e estatísticas que a gente se baliza para poder justificar as nossas entradas, a gente manda para o pessoal lá com muito conteúdo extra, mais do que isso, tips exclusivas. Ontem tivemos uma ótima noite ali, né, no over em pontos do Miami Heat, over em pontos do Dallas Mavericks, tips exclusivas que a gente mandou lá, além também do over em rebote do Zubat, né? 3 entradas aí muito lucrativas. Vocês estão perdendo dinheiro, né, ao não participarem lá, porque R$40 vocês recuperam rapidinho, beleza? E a meta de likes para esse vídeo de 150 likes, já deixou o botão de joinha aí? Vai ajudar muita gente, não se esqueçam, e bora aqui para San Antonio Spurs
contra Chicago Bulls. Aqui é Chicago Bulls, né? Pelo menos uma vitória simples, dá pra gente esticar esse handicap em até menos 2.5. O San Antonio Spurs vem aprontando em algumas partidas, mas o mais importante é que o Chicago Bulls tá saudável, o Zach LaVine tá como dúvida, mas a tendência é forte que ele jogue. Fiquem de olho na escalação, essas informações mais relevantes a gente sempre manda no grupo também, beleza? Por que o Chicago Bulls é favorito, né? Não precisa dizer muita coisa, mas eu vou trazer algumas coisas adicionais aqui pra vocês. Por exemplo, os Spurs são um dos piores times da liga. O Chicago parece ter se recuperado e vem de 2 vitórias consecutivas. Venceram os Spurs no último encontro com 11 pontos de diferença. O Chicago teve 3 vitórias e 2 derrotas até aqui e só não foram competitivos até o fim em apenas uma dessas derrotas. A defesa deles vem funcionando bem e eles têm pelo menos ali, né, 3 dos melhores jogadores em quadra hoje, 3 All-Stars com Zach LaVine, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic, e o Chicago também tem a 9ª melhor eficiência defensiva da NBA, enquanto o San Antonio Spurs é péssimo nesse quesito. San Antonio teve um começo surpreendente, mas ainda não enfrentaram uma boa defesa e terão de se provar hoje. Geralmente os Spurs é um time de pace alto, né, que costuma pontuar, né, o terceiro maior pace da liga, e costuma pontuar muito mais pela insistência do que pela qualidade, né. O offensive rating deles ali até pode ser esticado nesse começo de temporada, mas como eu disse, justificado porque eles não enfrentaram equipes tão gabaritadas, a exceção ali, se eu não me engano, do Minnesota Timberwolves, vamos só confirmar aqui, é isso mesmo ali, né, enfrentaram o Philadelphia 76ers defensivamente, é top 7 aí das piores eficiências defensivas, e enfrentaram o Minnesota Timberwolves, que aí sim, um pouquinho melhor defensivamente falando, perderam o jogo, ganharam o outro, mas ainda assim, sofreram 134 pontos no último encontro. Eles podem ser punidos, né, porque os scorers, os grandes pontuadores estão a favor dos Bulls, e como eu disse, eles ainda não enfrentaram uma grande defesa. Acho que é hora aí deles sofrerem um pouquinho enfrentando a 9ª melhor eficiência defensiva da liga, lembrando também que o San Antonio Spurs é a 8ª pior nesse quesito. Em relação à pontuação, a gente pode trabalhar aqui no over do Chicago Bulls ou então no under do San Antonio Spurs. Acho que as duas têm muito valor, principalmente levando em consideração essas questões que eu falei, né? Eficiência ofensiva de um, eficiência defensiva de outra, enfim. Mas eu acho que o que mais faz sentido de fato aqui, até porque o jogo é em San Antonio, né? A gente tá trabalhando aqui na pontuação do Chicago Bulls, que não tem nada a perder para essa partida aqui, né? A defesa do San Antonio Spurs é ruim, vai continuar sendo ruim, mas eu acho que o melhor pra gente trabalhar aqui é no under do San Antonio Spurs, porque as linhas estão muito esticadas, já que os dois têm valor, né? O over do Chicago e o under dos Spurs. Vamos priorizar aquele lá que tem, digamos que, linhas mais esticadas, né? Linhas mais favoráveis. E como 116.5 pontos é muita coisa para você fazer em um Chicago Bulls que só conseguiu sofrer isso contra o Cleveland em uma partida ali meio fora da curva, dá pra gente dizer, né? Eu acho que abaixo de 116.5 pontos dos Spurs tem muito valor, beleza? Próxima partida aqui que a gente vai analisar para vocês, Denver Nuggets e Utah Jazz. Mais um jogo aqui que eu vou sim no handicap positivo do não favorito. Por que eu vou de mais 11.5 a favor do Jazz? Sim, o jogo pode sim ser caótico e a zebra tem que ser levada em consideração. Utah é a 6ª melhor eficiência defensiva da liga, Denver é a 8ª pior eficiência defensiva da liga. No ataque, Denver é o 15º melhor e Utah é o 17º, então a gente tem posições equilibradas ofensivamente falando dos dois lados. Denver é o 4º pior rebote ofensivo percentual, e o Utah tem o 3º melhor rebote ofensivo percentual, ou seja, quem tem mais chance de corrigir arremessos errados nessa partida é o Utah Jazz. O Utah tem um aproveitamento melhor na temporada e venceu o próprio Denver na partida de estreia por 21 pontos de diferença. A bola de 3 fez total diferença naquele jogo e é um fator que se manteve relevante para diferenciar o alto nível das equipes. Utah é o 4º time com mais bola de 3 por jogo e Denver é o 16º. Denver é o 4º time que mais leva pontos de 3 por jogo, mesmo tendo o Lakers no seu calendário, né, o que é o pior em eficiência na liga. Ainda assim o Denver vem sofrendo muito com esse tipo de arremesso. Sem contar que são o 6º que mais permitem esse tipo de chute, ou seja, os que mais recebem chutes de 3 na liga, o Denver Nuggets é o 6º que mais recebe. O Denver também é o 4º time que mais permite arremessos convertidos percentualmente falando, e não tem como se distanciarem de seus adversários somente com o Jokic pontuando bem, já que o Jamal Murray vem muito mal, né, uma decepção enorme nessa temporada. O Aaron Gordon vem de um jogo ruim de 6 pontos, e mais do que isso, o Porter Jr. tá voltando de lesão para essa partida. Então a gente tem aí uma defesa muito ruim do Denver Nuggets contra um ataque muito bom do Utah Jazz em bolas de 3, em chutes de média distância. O Denver Nuggets não vem marcando ninguém, vem conseguindo vencer jogos acima de tudo porque ataca bem, mas eu acho que hoje eles não vão conseguir acompanhar o ritmo do Jazz, e se acompanharem o Jazz pelo menos
não vai estar ali, né, por 12 pontos ou mais de diferença atrás no placar. Utah tem 6 jogadores pontuando na casa dos 2 dígitos e pode sim se manter perto, até por isso eu vou ficar aqui com mais 11.5 para essa partida, lembrando mais uma vez, na partida de estreia, o Jazz, beleza que foi dentro de casa, mas eles venceram o Denver Nuggets por 21 de diferença, então dá sim para se manter perto do placar. Em relação à pontuação, bom, a gente não tem duas defesas muito confiáveis, mas a gente tem 2 ataques aí, né, que até que são bem agressivos, mas a gente tem que tomar cuidado com essas linhas, apesar de sim, ou é over ou é nada para essa noite aqui, né? Nenhuma das defesas vai ter um grande salto, vai brecar o outro assim. Então acho que acima de 222.5 pontos é indicado sim para essa noite. Bora falar de Portland Trail Blazers contra o Houston Rockets, jogo aqui em Portland, né, às 11 horas, Portland Trail Blazers é favorito, mas eu acho que o mercado também tá exagerando um pouquinho nisso, porque o Damian Lillard tá de fora. Na temporada passada, a gente viu como essa equipe sofreu sem seu principal jogador. Gary Payton é dúvida, pode finalmente voltar e fazer sua estreia para essa noite. Bruno Fernando tá de fora, Kevin Porter Jr. e Sengun são dúvidas relevantes do lado do Houston Rockets, então é um jogo, né, que a gente precisa prestar atenção a respeito da escalação. Eu acho que o Houston Rockets consegue cobrir um handicap positivo, mas eu acho que ainda assim o fato do Damian Lillard já voltar na próxima partida, né, faz com que o Portland Trail Blazers minimamente esteja aí, né, animado com o retorno de seu principal jogador e faça o trabalho sujo de cara. Vamos ser competitivos aqui sem ele até ele voltar e angariar essa vitória importante contra um adversário ruim. Em resumo, o Damian Lillard parece que se machucou na hora certa, né? Já que o próximo jogo vai demorar contra o Memphis Grizzlies. O Houston venceu os últimos 2 encontros entre as equipes fora de casa. Coincidentemente, o Damian Lillard não estava na escalação, então as coisas ficaram mais fáceis para o Houston. Portland e Houston são o 15º e 20º melhor eficiência defensiva da liga, nada muito distante. O banco do Portland é o 11º pior em eficiência ofensiva e é o 7º pior em pontos por jogo. Praticamente eles perderam um jogador de 30 pontos de média, o melhor assistente da equipe e jogador mais decisivo para momentos importantes, que mais atrai marcação também. Não acho que o Portland tem time para vencer por 9 pontos de diferença, ou Houston Rockets, então eu vou de mais 8.5 para o Houston também, mas se vocês quiserem ali, né, na vitória simples do Portland, acho que tem muito valor, eles têm peças suficientes ali para ferir o garrafão do Houston Rockets, que não é dos melhores, pode vir sem o Sengun. Jeremy Grant deve ter uma bela noite aí, então olho na pontuação dele, e o Yusuf Nurkic também deve se aproveitar pegando muitos rebotes, já que o Houston Rockets não é dos melhores times nessa categoria e não é de hoje. Então eu vou dar 2 indicações para vocês aqui, mais 8.5 a favor do Houston Rockets, porque por pior que eles sejam, eu não acho que o Portland, sem o Damian Lillard, consegue vencer por 9 de diferença seus adversários, ou então vitória simples aqui, né, do Portland Trail Blazers. A vitória simples do Portland tá até pagando melhor, mas sinceramente eu não consigo confiar nesse time, pelo menos ainda não sem o Damian Lillard, e vou esperar um pouquinho para ver o que é dessa equipe sem o seu principal jogador. Mais 8.5 aqui pagando em 45 do lado do Houston, vitória simples do lado do Portland, ou menos 1.5 pagando em 64. Acho que as duas têm valor, vai ser um jogo bem equilibrado, onde tudo pode acontecer, e sem o Damian Lillard quase que dá para considerar briga de bêbado, então eu ficaria de fora dessa partida aqui. Em relação à pontuação, a gente precisa lembrar que o Houston Rockets tem uma defesa ruim, o Portland Trail Blazers também não tem das melhores defesas, mas e o ataque desses times? O quanto que eles são de fato eficientes sem jogadores importantes na escalação? Acho muito complicado, a gente vai ter que se balizar por conta das linhas que o mercado oferece, lembrando que o Portland vem se defendendo razoavelmente bem, e sem o Damian Lillard eles podem manter seus adversários em linhas baixas, então eu acho que fica muito arriscado. Eu vou priorizar aqui, sim, algum jogador, provavelmente vai ser o Jeremy Grant, ou então o Anthony Simons, que deve herdar aí, né, o posto do Damian Lillard de principal pontuador dessa equipe, mas eu acho mais fácil ferir o garrafão deles do que necessariamente o perímetro, então eu vou provavelmente de um over no Jeremy Grant, preciso de mais tempo para poder estudar essa tip, ver os números dele ali, né, recentes contra o Houston Rockets, e mais do que isso, o desempenho ofensivo e o número de assistências por partida do Portland sem o Damian Lillard. E para finalizar, temos aqui Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, um jogo muito difícil da gente passar dados para vocês, porque a gente tem os line-ups aí com muitas dúvidas relevantes ou ausências, principalmente do lado do New Orleans Pelicans. Herb Jones e Zion Williamson são dúvidas, 2 titulares, Brandon Ingram titular e pontuador mais versátil dessa equipe já está de fora, Alvarado, reserva, costuma substituir toda e qualquer ausência aí na área de armação do New Orleans Pelicans é dúvida. CJ McCollum titular também, né, jogador veterano, experiente, que comanda o ataque desse jovem aí, né, New Orleans Pelicans também é dúvida. Então
Fica complicado, muito complicado. Eu acho que o Suns vence porque joga dentro de casa. O relatório médico dos Pelicans de desfalques ou dúvidas é gigantesco. A gente não pode falar tanto sobre o jogo até em termos de escalação, porque tem muita coisa para acontecer, mas a gente vai informar para vocês no grupo VIP. Mas fato é que o Phoenix joga em casa. Os Suns foram o melhor time da temporada regular passada, venceram 3 dos últimos 4 jogos e só perdeu na prorrogação, mesmo com calendário de alto nível. Eles conseguiram ser muito consistentes. O Phoenix tem a 3ª melhor eficiência defensiva e a 7ª melhor defensiva. Está no topo de ambas as categorias, é tudo que as melhores equipes buscam. Não necessariamente ser top 1 em alguma das categorias, mas você está ali no top 10 de eficiência ofensiva e defensiva. É o que torna uma equipe vencedora em temporada regular. E repito, Brandon Ingram, o pontuador mais versátil dessa equipe, está de fora e pode fazer falta contra uma defesa tão boa. Então vamos de vitória simples do Phoenix Suns, handicap de menos 2.5 a princípio. Lembrando que de acordo com o que for acontecendo na escalação, a gente vai definir coisas novas, seja em pontuação de jogador, pontuação total, ou então quem sabe esticar ou diminuir esse handicap a favor do Suns, mas eu acho que o New Orleans Pelicans não tem como ser favorito sem o Brandon Ingram nessa partida, então eu não vou indicar para vocês a vitória dos Pels, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixe seu like, muito obrigado pela sua audiência e falou!